Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um vasinho pendente aí utilizando cimento. Vou utilizar como forma esse vasinho aqui, olha, de plástico. Quem gosta bastante de plantas, acredito que a maioria do pessoal vai ter um vasinho desse aqui em casa. Quem não tiver, depois que eu fizer esse aqui, eu vou estar dando uma segunda opção para quem não tem esse vasinho aqui, de como fazer sem ele. E esse aqui a gente vai modelar a massinha com a mão também, dando o formato do vaso. Para quem também tem dificuldade para fazer esse processo de modelagem com as mãos, também nessa segunda opção não vai estar precisando fazer a modelagem com a mão, tá? Então acompanha aí e vamos lá. Que eu vou mostrar para vocês a massinha e dizer o que eu utilizei para estar fazendo essa massinha aqui. Duas medidas, no caso eu usei este copo aqui como medida. Então, para essa quantia que eu tenho aqui, eu utilizei 4 medidas de areia para 2 de cimento. E coloquei 1 colher de detergente. Como a gente vai modelar a massa com a mão, o detergente deixa a massa mais fácil para ser trabalhada. Mas aí a medida vai depender do que vocês usarem. Mas é sempre 2 de areia para 1 de cimento. Colocou 2 copinhos de areia, 1 de cimento. 4 copinhos de areia, 2 de cimento, tá? E uma dica, não façam muita massa de uma vez só. Aqui a minha também eu fiz arrumo, talvez sobe, talvez falte. Mas não tem problema se faltar, a gente vai lá e faz outra. Porque se você fizer muita quantidade de massa, além de ser muito trabalhoso para conseguir mexer bem essa massa, misturar bem essa massa, também ela vai secando aqui na bacia, né? Conforme a gente vai demorando ali, ela já vai endurecendo. Então, melhor fazer menos massa do que muita massa. Eu sempre gosto de amassar a massa com a mão mesmo, eu mesmo misturo assim mesmo, olha, com a mão, porque a gente consegue misturar melhor do que com uma outra coisa, uma colher, uma espátula, alguma coisa assim. O ponto da massa aqui é mais ou menos isso aqui, ó, que eu uso. Não muito mole e também não tão dura que você não consiga modelar. Olha, mais ou menos assim, quando você pressiona ela, ela se une. Então, vamos lá começar o nosso vasinho. Passei em todo o vasinho aqui por dentro óleo de cozinha. Olha, gente, não muito, tá? Não deixe o vasinho encharcado. Só pra ele não grudar muito a massinha mesmo. Um pouquinho de óleo, só bem espalhadinho. Como o meu vasinho aqui é furado, eu vou estar colocando um plástico aqui no fundo, só pra massinha não sair, tá? Se o seu vasinho não tiver furos, não precisa desse plástico aqui. Então, nós vamos modelando, primeiro preencher o fundo. Ó, a gente vai colocando a massa aqui e apertando. A espessura vocês vão controlando aí, tá? Nem muito grosso e nem muito fino. A média de 1 centímetro, mais ou menos. Eu sempre gosto de ter aqui comigo uma colher e um copinho com água e um pincel úmido. Para estar fazendo isso aqui, olha, gente, isso aqui ajuda a espalhar melhor a massa. Depois de colocada, ó, vai ajeitando. Então, aqui preenchido o fundo, nós vamos vir para as paredes do vasinho. Vamos colocando a massinha aqui do lado e pressionando bem, ó. Bem pressionadinho e formando a parede aqui. Não se preocupe muito agora com a estética, que depois a gente vai ajeitar isso aqui ali com a colher e melhorar o acabamento. A intenção agora é preencher as paredes do vasinho. Só se atentem à espessura, tá? Procurar deixar a espessura
mais ou menos parecida aí, né? Porque totalmente igualzinho não fica, mas... E controlando para ele não engrossar demais e nem afinar demais também, porque senão fica fácil dele quebrar na hora de tirar. Olha, né? Então, acho que deu aí para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, olha. Vai preenchendo toda a volta dele até quase a borda. Eu vou preencher o meu aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou preencher o meu até quase a borda e daí eu volto para mostrar para vocês como finalizar aqui em cima a borda. Então, pessoal, aqui, como vocês podem ver, né, eu já preenchi todo o meu vasinho. Aí, ó, vocês podem ver com uma colher aqui por dentro e ir ajeitando, dando uma alisada e arrumando as paredes aqui. Pode estar fazendo com uma colher e depois passa o pincel úmido, que daí ele se ajeita melhor, fica bem lisinho, tanto no fundo quanto nas laterais. Aí agora nós vamos definir a borda, aqui terminar de preencher a borda. Para preencher a borda eu sempre trabalho com uma espátula e deixo a massa um pouquinho mais mole, ó, aqui nesse cantinho que eu umedeci mais a massa. Aí que a gente vai estar fazendo, segurando com o dedo aqui por dentro e colocando com a pontinha da espátula, ó. Apoia a massinha com o dedo por dentro e vai colocando com a pontinha da espátula. Assim. Bem facinho, ó, bem tranquilo. Só apoiar com a mão ali e fazendo a volta. Quase no final. Isso aí, a bordinha toda preenchida. Depois de toda preenchida, também vai vir com o pincel e vai dando o acabamento. Ó, aqui mais pra beiradinha de fora. Aí passa em cima, levemente, tá, gente? Pra ela não danificar. Só ir dando o formato e ajeitando. Aí passa por dentro aqui também, ó, pra arrumar as bordinhas pro lado de dentro. Deixa bem lisinho. Bem bonitinho. Aí vamos pegar um caninho qualquer que você tiver aí, e fazer um furinho aqui no fundo do vaso para drenagem da água. Ó. Só um furinho para drenar a água. E como a gente vai fazer ele pendente, nós vamos colocar nos ganchinhos para estar engatando a corrente depois. Eu peguei aqui, ó, arame mesmo, um arame não muito fino, mas também não muito grosso, assim, a ponto de você não conseguir dobrar ele, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Dobrar ele no meio e fazer tipo um gancho. Olha, deixar assim. Nós vamos pegar aí 3 arquinhos desse aqui, ó.
Opa, caiu um aqui. Aí nós vamos colocar aqui na borda, calculando mais ou menos a distância. Quem tá usando esse mesmo vasinho aqui, podem ver que ele, nesse vasinho ele já tem o lugarzinho aqui, ó, onde vai a corrente. Então, a gente vai colocar seguindo esse aqui. Mas quem tiver o vasinho que não tiver essa indicação, você controla assim no olhar mesmo, né? Tendo uma noção aqui, para os três ter mais ou menos a mesma distância aqui um do outro. Aí a gente vai vir aqui nessa lateral, empurrar esse araminho aqui, ó, dentro do cimento, deixando uma pontinha para depois engatar a corrente. Deixa eu achar aqui o outro lado. Aqui, o outro aqui. E o outro aqui. Fazer a mesma coisa aqui com os três ganchinhos. Colocou os três, aí vem aqui e pressiona, para ele poder ajeitar ali, prender o araminho. Pressiona novamente aqui e dá para ajeitar ali com o pincel, ou coloca mais um pouquinho de massinha aqui com a espátula para fechar mais o furinho ali onde que ficou o arame. Para deixar ele bem preso aqui. Então, o vasinho de parede aqui na cuia tá finalizado. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, a segunda opção que eu disse. Então, pessoal, aqui, essa é a nossa segunda opção, tá? Pra quem não tem aquele vasinho lá, você pode estar usando aí qualquer pote que você tem na sua casa. Esse aqui é um pote descartável, que vem doce mesmo, que a gente acaba aí muitas vezes jogando fora, né? Então, dá para ser usado um desse ou qualquer outro que você tenha aí. E para quem também tem dificuldade de modelar a massinha com a mão, nós vamos fazer de outra forma agora, que assim é um pouco mais fácil, tá? Para esse aqui também, a massa pode ser bem mais mole, tá? Olha para vocês verem. Não precisa ser tão firme, como a gente não vai trabalhar ela na mão, não precisa ser tão firme e não precisa também ter detergente. Aqui só cimento com areia, naquele mesmo esqueminha, 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. Aqui também eu passei um pouquinho de óleo em volta da garrafa. Aqui é uma garrafa, eu tô usando uma garrafa de refrigerante de 3 litros, porque ficou mais ou menos proporcional, olha. Aqui é o meu pote, para as bordas não ficarem tão grossas. Se você fizer com uma garrafa de 2 litros, não tem problema também. Só que a borda aqui vai ficar um pouco mais grossa, né? As paredes do vaso. A de 3 litros, gente, eu acho melhor porque ela é toda reta aqui. Porque tem algumas que fazem uma cintura aqui no meio da garrafa, sabe? Como se fosse afinando. E como aqui daí fica mais largo, depois dá mais trabalho para tirar lá de dentro. Então, por isso que eu gosto mais dessa. Mas aquela também, em todo caso, corta e vai puxando, consegue tirar igual. Então, nós vamos pegar a massinha, jogar aqui dentro do potinho. O tanto de massa que você vai pôr aqui vai depender da altura que você quer ter o vaso. Se você quer encher o pote até aqui na borda, se você quer fazer ele mais baixinho, então você vai controlar a massinha aí dessa forma. Você pode pôr um pouco, aí dá umas batidinhas assim para a massa se ajeitar lá dentro, para tirar as bolinhas de ar, ficar bem. Se você tá em dúvida aí se a massa vai transbordar, se vai ser pouco, você já pode soltar a garrafa aqui dentro, para ter uma ideia o quanto ela vai subir.
Coloca, pressiona. Olha. Depois você pode vir e tá preenchendo assim, ó, puxando a garrafa e colocando mais massinha assim mesmo para preencher. E vai mexendo. Como eu tenho massa aqui, eu vou fazer o meu bem cheinho aqui. Mas aí vocês que vejam a altura que vocês querem esse pote. Se querem mais baixinho ou se querem fazer aqui até em cima. Então, vamos preenchendo. Colocando a massinha com a própria mão, com a espátula mesmo, que vocês acharem mais fácil aí. Dá uma chacoalhadinha na garrafa. Ele vai preencher ali todo. Aí agora sobrou massa. Vamos tirar o excesso. Tirar o excesso e vamos vir com o pincel novamente aqui. Aí vocês controlam mais ou menos a garrafa aqui, para que as paredes ficam mais ou menos todas iguais aqui. E o mesmo esquema do ganchinho. Aqui a massa um pouquinho mais mole, mas empurra ele ali e deixa a pontinha. Colocar os 3 ganchinhos, né? Ajeita a massinha aqui, dá uma chacoalhadinha nele para preencher mais aqui os furinhos onde ele tá, ó, para ficar bem justinho. Dá para tirar mais um pouco da massa. Aí com o bico da espátula, ó, dá para vocês virem ajeitando a bordinha aqui, ó. Aí, gente, esse aqui é bem facinho, para quem não quer modelar a massa, né? Olha que prático. E com qualquer pote que você tenha aí na sua casa. E esse aqui modelado, aí fica a critério de cada um. É só para mostrar mesmo que a gente pode mesmo fazer os nossos vasinhos, tá? Mesmo que você queira esse formato, se você não tem o vasinho, você adquirir um vasinho desse aqui, ele é bem baratinho. E com um só, você pode fazer tantos outros de cimento com um custo praticamente zero, né? Porque vai pouquinho cimento, pouquinho areia. Eu mesmo, meus vasinhos, depois que eu aprendi a trabalhar aqui com cimento, eu mesmo que faço todos os meus vasos. Não gastei mais comprando vaso. Então, aí é uma opção bem válida. A gente vai deixar esses vasinhos aqui secando. Eu deixo os meus secando por uns 2 dias. Isso vai variar muito da sua região, tá? Do tempo que tá, se tá quente, se tá frio, se tá úmido. Eu agora no verão aqui tá bem quente, então em 2 dias eles estão secos. Mas caso contrário, se aí é úmido, se aí na sua cidade está frio, você pode estar deixando mais, tá? Deixar ele secar bem sequinho, para depois vir aí desenformar. E mais um detalhe, gente, sempre secar na sombra, tá? Nunca vão deixar a peça de vocês secarem no sol. Sempre secar à sombra.
E no caso esse aqui que você tem acesso às paredes dele, se você puder estar molhando ele de vez em quando no processo aí de secagem, borrifando um pouquinho de água, isso vai deixar a sua peça bem mais forte. E a areia também, quanto mais fina, melhor o acabamento. Eu sempre pego a minha areia aqui, porque ela vem com pedrinhas, sujeirinhas, e sempre passo ela na peneira para depois estar utilizando, ó, que o acabamento fica melhor. Então eu vou deixar aqui esses vasinhos secar aqui por uns 2, 3 dias, vou acompanhando aí para ver, tá? E assim que tiver pronto para tirar, eu volto aqui e mostro para vocês como que eu desenformo eles e o resultado final de como eles ficaram. Então, pessoal, voltando aqui já com os vasinhos secos, deixei 2 dias eles secando, tá? Porque aqui tava bem quente, então já estão secos. Agora nós vamos desenformá-los. Vamos primeiro para esse aqui. Olha, o vasinho de plástico, né, como ele é maleável, vocês vão pegar nas bordas e fazer isso aqui, ó, puxando elas para fora, ó, assim. Que aqui pode ver que ele já vai descolando, olha, já vai soltando, por causa do óleo que a gente passou, né? Então, ele fica bem facinho. Descolou as bordas, vai virar ele na mão aqui, né? Apoiando, virou e solta, ó. Bem facinho, ele já sai facinho. Se vocês tiver um pouquinho de dificuldade, vocês pegam alguma coisa puxando aqui, ó, no furinho aqui que dele solta. Mas se passar o óleo, não vai ter dificuldade não, viu? Vai sair bem facinho, que nem esse aqui. Vamos tirar o plastiquinho aqui que ficou no fundo. E aqui, né, tá o furinho da drenagem da água. Então aqui tá o vasinho. Esse aqui ficou bem certinho a borda, mas se ficar algum detalhezinho, vocês podem estar tirando aqui com uma faquinha. Ou até mesmo com uma lixa, pegar uma lixa fina e dar uma lixadinha assim e vir arrumando ele. Olha, mas esse aqui é o resultado do vasinho. Olha que bonitinho que fica. Aqui fica alguns detalhezinhos, tá? Mas é normal ficar assim, por causa da gente estar modelando ele na mão ali e a massa às vezes tá um pouquinho mais dura. É assim mesmo, mas depois vocês podem estar fazendo uma massinha bem fininha aí só de cimento com água e tá tampando para quem não quiser deixar assim. Agora vamos para o outro. Isso aqui eu já tirei a água, tá? De dentro da garrafa. Aí depois de tirar da água, vocês vão pegar essa garrafa e ir apertando ela, ó, e descolando aqui também da borda, que nem ali com o vasinho. Vai apertando e descolando até embaixo, ó, toda ela. Pode amassar bem e depois, quando você vê que ela já vai mexendo para você ver se ela já vai soltando e vai puxando. A garrafa ela é um pouquinho mais difícil para tirar, tá? Se às vezes vocês não conseguir também e quiser cortar ela aqui e deixar ela dentro, não tem problema. Aí, dá um pouquinho de trabalho, mas amassando ela vai vir. Aí. Pronto. Porque ela aqui embaixo, porque ela tem aqui esses detalhezinhos, então ela acaba prendendo um pouquinho, mas com jeitinho aí vocês conseguem tirar. Em todo caso, também é só cortar. Se não conseguir tirar, deixa ela lá dentro mesmo. Aí, esse pote aqui, como ele já é um pote descartável mesmo, eu cortei, tá? Ó, abri aqui uns cortezinhos e eu vou rasgar ele e tirar. Porque esse aqui ele não ia sair, gente. Se vocês não querem perder o pote, né, não querem estar aí destruindo o pote para tirar, vocês sempre optem por potes que sejam mais estreitos embaixo do que em cima, tá? Assim afunilando. Ó, tipo assim mesmo, né? A base de baixo menor, a de cima maior. Porque esses potes que são retos, ele é bem difícil para soltar.
Então eu utilizei esse aqui porque eu já tinha como ideia, né, abrir ele mesmo. Então vamos lá. Aqui você faz uns cortezinhos ali, ó, e vai puxando. Aí, tirando também, esse aqui como a massa era mais mole, a bordinha ela fica um pouquinho mais irregular. Aí vocês também vão ajeitando ali, tirando as rebarbas aqui com uma faca. Aí depois aqui também eu passo uma lixinha para dar uma melhorada, tá? Ó, bem facinho pra ir ajeitando. Ó, ele fica bem lisinho, aqui ainda ficou algumas bolinhas, mas é que nem eu disse pra vocês, se vocês não quiserem que fique os detalhezinhos, depois é só vir com uma massinha e tá tampando. Deixa eu pegar um aqui que eu tenho já pintado para vocês verem o resultado final. Olha, esse aqui é o vasinho pronto, já tá pintadinho e com a corrente. Aqui eu coloquei corrente porque o meu fica exposto onde pega a chuva, tá? Então a corrente para chuva ela é melhor pela durabilidade. Mas se você vai estar colocando aí numa varanda coberta, você pode utilizar um macramê, cordinhas mesmo, qualquer outro material para vir a pendurar. A corrente, gente, tem ela pronta, né? Já assim com as 3, assim tudo para você comprar. Mas eu recomendo você estar comprando ela solta por metro, tá? E você mesmo fazer, que sai bem mais em conta. Aí você corta os gominhos aos 3 iguais. E aqui, essa argolinha aqui, pode estar usando aquelas argolinhas mesmo que vem em chaveiro. Você mesmo monta a correntinha aqui, que ela sai mais em conta. Ó, e pode ver que os araminhos, ele fica bem resistente para você pendurar o vasinho, ó, aqui onde foi colocado. Aguenta tranquilamente o peso do vasinho. Já, como fica bonito aí com a plantinha pendente, ó, plantadinho. Então fica um vasinho aí bem bonito, um vasinho resistente, porque o de plástico com o tempo, esse aqui mesmo com o tempo, se ele fica no sol, ele vai ressecando e muitas vezes acaba arrebentando aqui onde vai a corrente e a planta, né, cai aí no chão e acaba aí você perdendo a sua plantinha. Então aqui o de cimento ele fica um vasinho bem resistente, um vaso bonito e com um custo aí, né, não vou dizer totalmente zero, né, mas é praticamente zero, porque é mínimo aí o que vai de cimento e o que vai de areia. Então esse foi o nosso trabalho de hoje, nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil aí a ideia para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.